servidor web, né? Existem muitas empresas especializadas em hospedagem de sites. Elas oferecem grandes recursos de tecnologia, segurança, comunidade e suporte técnico, né? Faça uma pesquisa a respeito. Domínio, tá? Como que você faz um registro do domínio do seu site, ou seja, o endereço, a URL do seu site, né? Na internet, todo site é identificado por um endereço, também chamado de domínio. Com o crescimento da rede mundial, ter um domínio atraente é muito importante para o sucesso de um site. E para alguns negócios, o domínio tem que ser internacional. Na URL www.mus.ipsodeminas.edu.br, o domínio se restringe apenas a mus.ipsodeminas.edu.br. DNS. DNS significa Domain, né, domínio, name system, né? É um sistema de identificação de computadores ligados à internet. Mais especificamente, ele transforma o seu domínio, né, que você criou, o seu registro, em um conjunto de números chamado de endereço IP. O DNS, por exemplo, transforma o domínio yahoo.com.br no endereço IP 200.211.225.70. Ou seja, cada domínio tem um IP, né? A partir do momento que você faz um registro de domínio, você está acessando por trás desse domínio um IP, um endereço numérico. Só que as pessoas não acessam os endereços através de números, né? E sim através do nome desse domínio, né? Muito mais simples, muito mais memorizável, tá? A origem do DNS vem dos primórdios da internet. Naquela época, o número de servidores ligados à internet era ainda pequeno e cada um deles era designado por um conjunto de números. Como eram poucos, era fácil guardar seus números, né? Então, antigamente, para acessar os sites, se acessava através de números mesmo, né? Mas a internet cresceu rapidamente, milhões de servidores foram conectados. Dessa maneira, usar números para designar os servidores deixou de ser prático, né? Era preciso inventar um sistema que traduzisse endereços numéricos em endereços de fácil memorização. Esse problema foi resolvido pelo DNS, né? No Brasil, o órgão responsável pelo domínio é a FAPESP e seu endereço é registro.br. Para ter um domínio BR, basta acessar o site, se cadastrar como usuário, ganhar lá um login e uma senha. Atualmente se paga apenas R$30 por ano pelo registro de um domínio. Ou seja, é um procedimento até que fácil, só que é muito importante você saber o seguinte: por trás desse domínio que você registrou, você tem um DNS. Esse DNS, esse número, né, ele deve ser reportado, ele deve ser informado para o provedor de hospedagem, né? Você vai colocar o seu site num provedor de hospedagem. Então, como você vai ter um registro para acessar o seu site, um DNS para acessar o seu site, é importante que você passe isso para o provedor de hospedagem para que ele possa fazer as configurações necessárias, para que sempre que algum usuário digitar lá www, o endereço do seu site, caia lá nas suas páginas, né, que estão no seu provedor de hospedagem. Tudo bem? Um procedimento até que relativamente simples, tá? E, por último, gente, 10 passos para melhorar o design do site, né? Primeiro, navegar é preciso, né? Ou seja, para você ter novas ideias, para você ter mais criatividade, para você ver o que está acontecendo, você precisa navegar, né? Observe sempre, então, quando você estiver navegando, né? Seja atento, seja organizado na organização do seu site, né? Criatividade, procure sempre pensar em algo novo, né? Pense sempre no seu público, né? Quem é que acessa o seu site, né? Velocidade é a alma do negócio, tá ok? Seu site não pode ser lento, nunca pense em recursos carregados, né? Mapa do site, tá ok? Sempre mantenha-o atualizado, né? A pirâmide invertida, né? Que é o que? As pessoas que acessam o seu site tendem a divulgar, né, o seu site. O contrário também ocorre, né? Quando o seu site não é bem quisto, as pessoas divulgam também,
né? Siga a moda, né? Fique atento ao que está sendo utilizado no momento, né? E tenha contatos com outros web designers, com outros profissionais da área, né? Converse a respeito, tá ok? 10 erros que podem ser evitados, né? Seja democrático, tá? É importante que o seu site não seja só para o seu público-alvo também, né? Pense nas outras pessoas que podem estar acessando o seu site, né? O site ele pode ser acessado em qualquer lugar do planeta, né? Não exagere na tecnologia, né? Não procure utilizar somente o que acabou de ser lançado, às vezes isso é uma armadilha, né? Cadastre-se primeiro, acesse depois. Isso é um erro grotesco, né, gente? A pessoa, para entrar no seu site, ela tem que fazer um cadastro. Não. Cuidado com as cores, né? Internautas, cheguei, né? Não pode ser tão cheguei assim. Em construção sempre, né? Aquela pagininha em construção, aquilo é horrível, né? Texto é texto, né? Não procura confundir texto com marca, por exemplo, né? Colocar um monte de GIF para tudo. Não. O que é texto, coloque texto, né? Evite frames, né? Divisões, nós vamos estudar um pouco sobre isso, né? Janelas irritantes que ficam piscando, que fica atormentando a vida do navegador, né? Não complique, simplifique, tá? São erros que podem ser evitados, tudo bem? Bom, concluímos aqui a nossa aula de introdução ao web design. Agora nós vamos começar a desenvolver o site. Para tanto, vamos utilizar softwares que permitam nós criarmos texto sem nenhum tipo de formatação. Textos que a gente chama de puro, né? Do tipo ASCII 2. São os famosos editores de texto. Por exemplo, bloco de notas, testpad, né? Notepad++, né? Uma série de editores de texto no mercado. Não vale processador de texto, por exemplo, Word, Writer, né? Não são ideais para criar códigos HTML. O ideal são editores. No Windows, por exemplo, você tem um editor de texto bem simples, chamado de bloco de notas. O caminho para se chegar a ele é esse aqui, né? Bloquinho de notas. Você dá um clique, tá aí. É aqui que você começa a desenvolver a sua página web. Para você começar a trabalhar, primeiramente, você aqui onde está piscando o cursor, você começa a digitar o primeiro comando. Todo comando em HTML começa com um sinal de escopa. Esse é o sinal de escopa. Tá ok? É um sinalzinho de maior, menor. Aí na sequência você digita o comando. O nosso primeiro comando é o comando HTML, que inicia uma página HTML. Se terminou o comando, você fecha a escopa. Uma forma para você visualizar melhor o seu código é aumentar aqui o tamanho da letra, né? Menu formatar fonte. Você põe lá o tamanho de letra um pouquinho maior para você não forçar tanto a vista, né? Isso aqui não é uma formatação de texto, você só está melhorando aí, dando um zoom um pouquinho melhor, né? Então aqui a gente chama de tag, né? É o início da sua página web. Na sequência, você cria, vamos fazer aí um primeiro exemplo bem simples, tá? Um primeiro exemplo bem básico, onde você vai ter lá um título, um conteúdo, mas para você entender o funcionamento. Então, na sequência aqui do nosso código, nós vamos digitar uma tag chamada title. A tag title, também no mesmo procedimento do HTML, eu abri as escopas e fechei a escopa, tá? E aí eu vou digitar um título para a minha página, né? Esse título vai ficar na barra de título da sua página, tá ok? Para encerrar o título, você usa o mesmo comando que você usou no início,
acrescido de uma barra. Com isso, você está concluindo aquele título. Se você não utilizar esse recurso de fechamento, o que acontece? Na hora que você executar a página, ele vai interpretar que tudo é título. Afinal de contas, daqui desse title em diante, você determinou um título. Colocando no final barra title, você está concluindo esse título. Tudo bem? Vamos definir um conteúdo para a nossa página. Para começar a definir o corpo da sua página, você usa o comando body. Veja só. Body é corpo. A maioria dos comandos em HTML são em inglês, né? Se você entender um pouquinho de inglês, você já vai memorizando os comandos. É isso que gera a sua página HTML, né? E aí, gente, tudo que você digitar nesse conteúdo aqui, nesse body, é que eu vou digitar um pouco em egípcio, em grego, em latim, só para facilitar aqui a digitação. Tudo que você fizer daqui para frente vai aparecer no corpo da página, qualquer coisa. Terminado o corpo da página, você conclui com o barra body. Você fechou o corpo da página. Fechou o HTML, concluiu a página, você encerra com o HTML. Tudo bem? O mesmo comando que você usou no início, você usou no final, né? Só que acrescido da barra. Isso que é muito importante. Tá, ok? Tá? Esse é o final e esse aqui é o início. Tudo bem? E agora? Agora vamos ver o resultado disso. Para ver o resultado disso, primeiramente você deve salvar, né? Você pode ir em arquivo, salvar. Cria uma pasta para você colocar os seus trabalhos, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada aula. E aí nessa pasta eu vou criar a nossa primeira página web. Eu vou chamar ela de início. Início.html, tá ok? É fundamental que esse nome seja em letra minúscula, sem acentos, sem espaços, e a extensão HTML ou HTML. Isso vai ser um indicador que você está salvando uma página web. E aí é só mandar salvar. Para ver o resultado, você vai abrir a sua pasta e abrir esse arquivo. Olha lá. Veja que ele já está associado ao navegador, né, ao Internet Explorer. Vou dar 2 cliques aqui, ele vai mostrar o resultado da minha página. Olha aí, essa é a minha página. Repara que na barra de título apareceu escrito lá página 1, né? E o conteúdo da página. E repara que no código, eu deixei o código aberto aqui, né? Eu deixei o código aberto. Esse código aberto, no bloco de notas, né? Repara que eu dei alguns enters entre cada linha, ele simplesmente ignorou. O HTML ele ignora os enters que você dá entre uma linha e outra. Significa dizer que se eu tivesse digitado esse código inteiro em texto corrido, tudo numa linha só, estaria dado na mesma. Tá? Olha o resultado. Tá? Se eu quiser realizar alguma quebra de linha, eu volto no meu código, né? Vou no final da linha, tá? Vou no final da linha e acrescento um novo comando, comando BR. Comando BR, a cada vez que você digita ele, ele faz uma quebra de linha, tá? A cada vez que você digita ele, ele faz uma quebra de linha. Então, por exemplo, aí, BR, né? Se eu digitar 2 BRs, ele vai fazer 2 quebras de linha. Ok? Aonde eu colocar esse BR, ele vai fazer uma quebra de linha.
Tá? Olha lá. Aonde eu pôr o BR, ele vai fazer uma quebra de linha.